Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. O Henrique Mourão, colega cinegrafista, bem-vindo. Lídia, Pedro Souza, Nara, bem-vindo. Nós estamos aqui às 19h59. Oi, Drica, Fábio, Petros, Fernanda, Gabi. Nossa, quanta gente, muito obrigado. Ô, Zigel, buenas. Giancarlo, obrigado aí pela presença. Sérgio, o Sérgio sempre aqui prestigiando. Hey Jim, how are you, my friend? I'm talking about humpback whales. I'm sorry, I'll be talking in Portuguese, but you're very welcome, my friend. Jim Abernethy, um grande guia de mergulho com tubarões. Fico muito contente aí com a presença de todos. O tema de hoje é humpback whales, baleias jubarte. A gente vai falar de uns bichos bem interessantes. Eu vou contar para vocês um pouco como é que é mergulhar com esses bichos aqui. Estou procurando aqui um vídeo bacana. Olha só, a gente vai estar mergulhando, vai estar contando como é que são os mergulhos com as baleias jubarte. Oi Ellen, oi Rosinês, bem-vindo Marcelo, Nanda. Hey Jim, I'm talking about humpbacks. I'm so sorry that this live is in Portuguese, but I'm very happy that you can. I send you a message later. Pessoal, desculpa aí o inglês, mas aqui é um nobre guia de mergulho, um dos maiores mergulhadores side divers do mundo, Jim Abernethy das Bahamas, entrando aqui na minha live. Fiquei lisonjeado, tive que dar umas palavrinhas em inglês para ele. Oi Rosana, boa noite. Poxa, na semana passada vocês haviam votado, eu tinha colocado onça pintada ou baleia jubarte e a disputa ficou super apertada e aí o pessoal acabou ganhando a onça. Eu falei de onça semana passada e hoje vamos falar das jubartes. Não, Rosana, não mergulhei em Tonga. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são feitas na República Dominicana, nos Silver Banks, os Bancos de la Plata. Evaldo, obrigado. Imagina, o máximo são as baleias, eu só sou o cinegrafista. Mas então vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos começar a falar destes animais incríveis que são as baleias jubarte. A primeira coisa que eu vou falar com vocês... pera aí, eu tirei, Danilo, estava muito alto mesmo a imagem dos sons do vídeo, então eu tirei. Era só uma introduçãozinha do começo da live. E agora nós vamos começar a falar das baleias jubarte. Primeiro contando uma curiosidade muito triste que pouquíssimas pessoas sabem. Muito pouca gente sabe. Eu tenho falado, muitas vezes eu falo a minha idade, o pessoal mais novo tem uma noção, tal. Eu tô com 51 anos de idade. E quando eu tinha 13 anos de idade, baleias eram caçadas no Brasil. A última indústria baleeira que existiu no Brasil era em Cabedelo, Paraíba, onde um descendente de japonês continuava caçando as baleias em águas brasileiras, que ainda era permitido. Isso eu tô falando de, olha, eu tinha 13 anos, 82, 83, eu não tenho as datas exatas. E eis que naquela época, dos anos 80, já tinha nos Estados Unidos e na Europa, com Greenpeace, todo aquele movimento Save the Whales, o movimento hippie, paz e amor, fazendo passeata, né, as populações de baleia declinando e esforços internacionais para preservar as baleias. No Brasil, por incrível que pareça, Roberto e Erasmo Carlos fizeram a diferença para a proibição da caça de baleia. Eles lançaram essa música, que eu vou tomar liberdade de tocar aqui do fundo e discutir com vocês a letra. Vocês conseguem ouvir a música? Ó, o Marcelo Scaff, ator de algumas fotos que eu vou mostrar agora, entrou, meu colega de vários mergulhos. Então, quando o Roberto Carlos cantou essa música, não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos, ver se debater em sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Nesse processo, o Roberto Carlos criou uma mobilização popular
que acabou fazendo uma pressão, inclusive nos pescadores, para parar a pesca de baleia. Como ele fala, por exemplo, não é possível que no fundo do seu peito, seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado do azul das águas que você deixou manchadas. E aí vinha o refrão, onde ele cantava apoteoticamente: seus netos vão lhe perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viam nos velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos da televisão. Quer dizer, quando o Roberto, olha, o Clarencio Baracho entrou direto de um veleiro em Búzios. Estamos falando da Jubarte, Baracho, você que esteve comigo aí em filmagens de baleias lá na Praia do Forte, filmando seu trabalho na época em 2003, 2004, você arpoando para tirar pequenas mostras de DNA da população das baleias Jubarte brasileiras. Mas então, como eu estava contando, vim até 83 havendo aí a caça de baleias, vem a música do Roberto Carlos, é feito um movimento popular, e eu lembro até hoje do Globo Repórter, onde mostrava o matador de baleias lá de Cabedelo, esse Nicei arpoando uma baleia, e terminava o programa com essa música do Roberto Carlos, e aí em seguida, finalmente, a pesca de baleias foi proibida no Brasil. Pouquinho tempo depois, ainda no início dos anos 90, meados dos anos 90, não tenho a data exata, Mia Moretti, Márcia Engels, Marcelo Scaff, meu grande amigo, companheiro aí de tantos mergulhos, e mais alguém, talvez o Henrico Marcovaldi, enfim, o pessoal se une e cria o IBJ, o Instituto Baleia Jubarte. E aí, finalmente, nós temos aí um trabalho científico juntando pesquisadores brasileiros que começam a identificar as baleias jubartes. Uma coisa super curiosa, essa foto não dá para ver bem porque ela está com a cauda dobrada. Mas quando a baleia levanta a cauda, por falha minha de não ter separado uma foto dessas, mas aqui a gente vê, eu estou debaixo d'água filmando, e você vê a caudal da baleia. O padrão de manchas na cauda desta baleia, ele é tão único quanto a nossa impressão digital. Eu falei disso das onças na semana passada, que o padrão de pintas dela é como uma impressão digital, e aqui o padrão da cauda da baleia, quando ela levanta a cauda, é como uma impressão digital. Então o Instituto Baleia Jubarte começa a catalogar as nossas baleias, começa a fazer pesquisas maciças. E na virada do século, olha que número lindo, exatamente como disse aqui a Geller Costa, cada baleia tem um padrão único, então eles começam a ser catalogados enquanto indivíduos, né? E aí, na virada do século, nos anos 2000, o Marcelo Scaff está falando que a foto é bela, mas o fotógrafo era meia boca, viu, cara? Ele não sabia setar a câmera, fazia as coisas em automático. Tô brincando, o Marcelo Scaff é meu maior parceiro de mergulho, certamente a pessoa com quem eu mais mergulhei na vida, e era um excelente fotógrafo submarino, como eu disse no começo. Muitas das fotos dessa live, os vídeos são meus, e muitas das fotos são do Marcelo, algumas de outros mergulhadores americanos que mergulharam comigo. Mas para não perder aqui a minha linha de raciocínio, então o Instituto Baleia Jubarte começa a identificar as baleias e cria um catálogo de indivíduos. Quando a gente tem a virada do século, de 1999 para o ano 2000, esse catálogo estima que em águas brasileiras haviam cerca de 2.500 baleias jubarte. Eu vou falar o óbvio para o pessoal que não conhece, né? Essas baleias, como a maior parte das baleias, elas se alimentam de peixinhos muito pequenos e de krill, que são pequenos camarões. Os mergulhos são sem cilindro. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer a apresentação e os últimos 15 minutos eu só respondo perguntas. Então, se vocês puderem, por favor, mandar as perguntas naquele pontinho de interrogação, ou se mandar as perguntas aqui, eu vou correndo as perguntas e respondendo, porque senão eu perco minha linha de raciocínio. Mas o mergulho é sem cilindro porque as bolhas são um sinal de agressão na sociedade das jubartes. Quando elas estão circulando um cardume para juntar, para atacar, elas fazem a cortina de bolhas. Quando um macho está desafiando o outro, ele solta bolhas. Então você se aproximar com um cilindro de mergulho soltando bolhas, a tendência é você assustar e afugentar as baleias jubartes.
Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, então essas baleias, elas comem pequenos peixes e pequenos crios, a gente vai mostrar as mães com os filhotes, e comem normalmente em regiões de águas muito frias. A população do hemisfério norte costuma comer lá no Ártico e no Alasca, e as populações do hemisfério sul, elas costumam ter os seus bancos de alimentação ou na Península Antártida ou em ilhas subantártida, como a Geórgia do Sul, as Ilhas Sandwich. No caso da população aqui das Jubarte de Abrolhos, é mais relacionada aos bancos de alimentação das Ilhas Sandwich, nas ilhas subantárticas, enfim. Aí esses animais que se alimentam durante o inverno polar, quando começa a congelar totalmente a Antártida e as ilhas subantártidas, elas migram para águas mais quentes e abrigadas, onde elas vão se reproduzir. E no Brasil, o principal banco de reprodução, o maior de todo o Atlântico Sul e um dos maiores do mundo inteiro, é o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, né? Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, então, concentra todas essas baleias que neste momento agora estão subindo pela costa brasileira. Quem tem acompanhado o julho do projeto aqui das baleias Jubarte aqui na Ilhabela, litoral norte de São Paulo, Baleia à Vista, ele já está identificando várias baleias que estão vindo lá do sulzão, lá dessas ilhas subantárticas, migrando pelo nosso litoral em direção a Abrolhos, onde elas vão acasalar ou parir, né? Quem estava grávido do outro ano vai parir, outros indivíduos vão acasalar, e aí eles ficam descansando nessas águas quentes e abrigadas e depois migram de novo para as ilhas subantárticas, onde elas se alimentam. O que eu estava dizendo, olha que interessante, quando o IBJ, Instituto Baleia Jubarte, é criado e começa a fazer o catálogo, e aí a gente tem a virada para o ano 2000, e a gente está calculando que existia naquela época mais ou menos 2.500 Jubarte, a gente pega o censo de 2017 ou 2018, que é o último ano que já foi publicado, pelo menos que eu tive acesso, está em cerca de 20 mil, próximo a 20 mil, acho que se não me engano 17 ou 18 mil baleias Jubarte subindo o litoral brasileiro. Então a população veio de 2,5 a quase 20 mil nesse período de 20 anos. É uma recuperação maravilhosa. É um motivo, assim, de muita comemoração da gente ver que esses animais tão incríveis, as baleias Jubarte, elas existem em todos os oceanos do planeta. Existem alguns conceitos, antigamente se consideravam 4 oceanos no mundo, que era o Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Oceano Ártico. Ali embaixo, na Antártida, você tinha o extremo sul do Atlântico, o extremo sul do Índico, o extremo sul do Pacífico. Agora, alguns livros começam a considerar que as águas em torno do continente Antártico, da continente Antártica, são um oceano próprio. Sendo assim, alguns livros consideram o Oceano Antártico como o 5º oceano. Independente de você considerar ou não, as baleias Jubarte, elas ocorrem, elas vivem em todos os oceanos do planeta. Mas há uma curiosidade, que as populações do hemisfério norte, elas nunca encontram as do hemisfério sul, né? Eu já vou falar para ela como é que foi toda minha história com as Jubartes. Então, essas que vêm do norte, elas nunca encontram as Jubartes que vivem no sul. Enquanto as do norte estão se alimentando no Ártico, as do sul estão migrando para as águas mais quentes para se reproduzir. Quando as do sul descem para a Antártica, as do norte vêm para os seus bancos de reprodução, como por exemplo onde é feita essa foto, nesse lugar aqui maravilhoso. Essa aqui é um frame de imagem de vídeo, que é o Bancos de la Plata, o Silver Banks, na República Dominicana. Bom, pessoal, depois que as Jubarte começaram a ser protegidas, existiu um movimento para criar um ecoturismo de observação de baleias, que é uma atividade que, quando bem feita e bem regulamentada, ela só tem a trazer vantagens. Por quê? Porque à medida que um recurso natural gera recurso econômico para uma comunidade, essa comunidade
passa a ser a maior interessada em preservar aquele recurso natural. Então, por exemplo, se o Parque dos Abrolhos fosse apenas, então, somente um santuário fechado para essas baleias acasalarem, como outros santuários do litoral brasileiro, como, por exemplo, o Atol das Rocas, essas baleias seriam uma coisa segregada e separada. E o pessoal das comunidades de entorno, de Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, até mesmo mais ao norte, Praia do Forte, Salvador, não teria nenhuma vantagem com a presença das baleias na região. No momento em que se ordena o turismo, que se segue regras estritas, feitas com embasamento científico a partir da observação dos pesquisadores, e que seja um turismo que respeite o animal e que não coloque estresse sobre as baleias, a gente começa a ter uma vantagem que é também o ciclo econômico, que é as populações das regiões costeiras começam a se envolver na atividade de turismo de baleia, ou direto ou indiretamente. Quer dizer, diretamente o cara tem a pousada, tem o barco, está fazendo turismo para aquela região. Mas a vantagem indireta pega o cara do posto de gasolina, ou do mercado, um pescador que vai vender um peixe para o turista. Você vai criando uma cadeia econômica que agrega valor. Então o ecoturismo de observação de baleias, ele tem primeiro essa função econômica. E depois tem uma função, para mim, ainda mais importante, que é a função de educação ambiental. A Geller estava perguntando agora para eu falar sobre minha primeira interação com as baleias jubarte, né? E justamente essa interação ela é importantíssima porque uma pessoa que vê uma baleia, uma pessoa que observa uma baleia mesmo de fora da água, por exemplo, nessa imagem aqui, essa é uma foto que eu fiz no Bancos de La Plata. A baleia está fazendo um comportamento que chama spy hope. Ela está tirando a cabeça fora da água e nos espionando com o olho, nos observando, correto? Então nós fomos até lá para observar a baleia, mas a baleia inverteu o papel, tirou a cabeça fora da água e começou a nos observar. Quando o meu olho, quando o seu olho, quando o olho de qualquer ser humano que foi até o mar ver uma baleia, cruza o olhar com o olhar de uma baleia, ocorre uma transformação que é eterna. Essa pessoa vai ser apaixonada pelas baleias e pela casa delas, que é os oceanos, para o resto da vida. Então, essa coisa de esconder os recursos naturais, eu acho que ela é muito negativa, tanto para a população local, quanto para as pessoas que não poderiam ter o privilégio de se encantar com essas criaturas, né? A gente falando de baleia jubarte, a gente está falando de animais que chegam aos seus 16, 18 metros de comprimento e que passam das 20 toneladas de peso. Então, são animais enormes, gigantescos, maiores que um ônibus. E quando você vê a docilidade, a calma, a tranquilidade que um animal tão majestoso tem ao se aproximar de um barquinho com tanta delicadeza, isso é uma coisa que toca o coração das pessoas para sempre. Então por isso que eu sou sempre favorável ao ecoturismo. Eu já vou contar agora como é que eu comecei, como é que foi o meu primeiro encontro, mas está entrando aqui uma primeira perguntinha, eu acabo me atrapalhando porque eu falo que vou fazer de um jeito, acabo fazendo do outro, mas a perguntinha é da Júlia Brás, que pergunta: existe algum projeto de conservação que justifique essa recuperação enorme da população de jubartes? Sim, Júlia, eu estava falando no início da live que houve o projeto Baleia Jubarte, Instituto Baleia Jubarte, lá na região dos Abrolhos, na Bahia, que se expandiu, hoje tem a sede na Praia do Forte, trabalha com essas baleias. Agora você tem o Baleias à Vista aqui no litoral sudoeste, englobando principalmente o litoral aqui do estado de São Paulo. Então existem várias iniciativas, né? E com as baleias protegidas por essas iniciativas e trazendo recursos para comunidades através do turismo, começa a haver um interesse global, e aí teve também o fato do Brasil ser signatário do Tratado de Santuário de Baleias no Atlântico Sul. Existe aí uma pressão sendo feita para que os japoneses parem de pescar na Antártida.
Então todos esses movimentos vão ajudando na recuperação das baleias, que aqui no Brasil já não são caçadas desde os anos 80, que foi um movimento que foi deflagrado ou culminou com a música do Roberto Carlos sobre as baleias. Eu comecei a live falando um pouco da letra dessa música, quem quiser depois pesquisa. Pois bem, eu de criança cheguei a ver uma ou outra baleia perdida no litoral norte de São Paulo. Eu lembro de acordar cedinho, meus pais têm uma casa lá em São Sebastião, eu lembro de acordar bem cedinho, subir o morro e lá de cima ficar olhando o oceano e ver aqueles borrifos no horizonte. Isso eu falando na época aí de 10 anos de idade, 12 anos de idade, já vendo uma ou outra baleia. Mas profissionalmente, a primeira baleia que eu fui filmar mesmo e tal, foi em 1993, durante a expedição Segredos Submersos do Atlântico, junto com o Marcelo Scaff, que depois foi um dos fundadores do Instituto Baleia Jubarte, depois foi chefe do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, hoje é um consultor ambiental, que é meu parça aí em todos os mergulhos pelo mundo, inclusive aqui nos Bancos de La Plata, da República Dominicana. Mas durante essa expedição em 1993, liderada pelo Eduardo Moirer, nós chegamos aos Abrolhos, a gente tinha uma autorização especial, conseguimos fazer algumas imagens de baleias de fora da água, mas tivemos muita dificuldade para mergulhar com as baleias em Abrolhos. Então vem aí uma questão super polêmica, porque muita gente reclama que aqui no Brasil é proibido o mergulho com as baleias, com todas as baleias, com todos os cetáceos. Eu, pessoalmente, eu sou a favor do mergulho regulamentado quando ele tem embasamento científico, né? E no caso das Jubartes de Abrolhos, eles têm o Marcelo está lembrando que foram bons mergulhos, mas os bons mergulhos, Scaff, a gente fez para valer em 98 no projeto do Animal Planet, lembra? Junto também com o Enrico Marcovaldi e com o Túlio Chargel. Na Segredos Submersos do Atlântico nós conseguimos até um ou outro mergulho, mas com água turva e as baleias bem ariscas, né? E aí eu estou falando dessa regulamentação do turismo de mergulho para explicar um dos motivos pelo qual o mergulho com baleias aqui no Brasil ele não é permitido, como é permitido, por exemplo, na República Dominicana ou nas Ilhas Tonga, de snorkel, respeitando certas regras. Por que ele não é permitido no Brasil? Porque a gente percebeu que mergulhando com as baleias aqui em Abrolhos, elas são muito mais ariscas do que em outras regiões. E uma das razões, talvez... Fala aí, Palmitão, bem-vindo aí. Uma das razões de que a Ana perguntando se precisa de uma jornalista mergulhadora. Pô, os oceanos sempre precisam de qualquer embaixador que tragam aí a mensagem deles, né? Mas aí, como eu estava dizendo, quando a gente começa a mergulhar com as baleias jubarte lá em Abrolhos, a gente percebe que elas nos evitam. Elas mantêm uma distância, elas são meio ariscas. Uma das teorias, pode ser viagem da minha cabeça, pode ser... Eu ouvi isso alguns anos atrás, não lembro a fonte, é que a indústria baleeira brasileira, ela era uma indústria muito primitiva se comparado com outras indústrias baleeiras, como a japonesa, que tinha grandes navios e tal. Então o que acontecia? A indústria baleeira brasileira, ela era muito cruel. O que ela fazia? Ela arpoava um filhote, e quando esse filhote começava a agonizar de dor e gritar, vários adultos, não só a mãe, se aproximavam, né? E eram arpoados. E quando essas baleias eram arpoadas, um mergulhador pulava a água quando ela estava se debatendo para amarrar um laço, e elas eram rebocadas pelo barco até a costa, porque não tinha um barco que podia colocar essa baleia dentro. Eu estou vendo alguns comentários falando, será que não é a mãe que está protegendo os filhotes? Que mãe que não cuida? Olha, a gente tem exemplos totalmente opostos. Por exemplo, no Silverbanks, a gente está falando de mães com filhote. Essa mãe com esse filhote, essa foto maravilhosa do Marcelo Scaff, eu fiquei 6 horas com ela, respeitando o espaço dela, e ela em momento algum saiu.
A turbidez da água, eu discordo aqui, Instituto Australis, falando da Argentina, que as francas são ariscas. Eu filmei 2 vezes na Argentina, tinha a terceira marcada agora para setembro, e eu nunca vi na minha vida, em lugar nenhum do planeta, baleias tão amigáveis quanto as baleias da Argentina. Inclusive, de eu ficar 2 horas com a baleia, ter que subir para trocar o cilindro, e a baleia tirar a cabeça fora do barco e ficar batendo a cabeça, esperando a gente voltar na água. O comportamento das francas na Argentina, elas chegavam a me encostar embaixo da água sem me tirar do lugar. A gente pode combinar de, num outro momento, eu fazer uma live contando a experiência com as francas, que eu mergulhei na África do Sul, em Gansbai, região de Tubarão Branco, e daí lá elas são bem ariscas, e na Argentina, onde elas eram muito amigáveis. Mas a teoria que eu ouvi de Abrolhos é que era esse fato de que o mergulhador pulava na água e amarrava um laço na baleia agonizante, que talvez tenha criado nas baleias uma reação negativa aos mergulhadores. O que eu falo, gente, eu não sou, isso é muito importante, porque eu apresentei um quadro muitos anos no Domingão do Faustão, e aí um dos domingos, quando eu estava me despedindo, que eu já estava com o microfone desligado, falei tchau, o Faustão falou, foi aí, Laurence, um dos maiores biólogos do Brasil. E aí eu falo que o único diploma de biologia que eu tenho na vida é o diploma que Faustão me deu naquele domingo. Porque eu não sou biólogo. Eu sou um documentarista de natureza, eu sou formado em cinema, mas eu convivi com grandes pesquisadores. No caso das baleias, eu convivi com a Mia Moretti, com o Marcelo Scaff, com o Enrico Marcovaldi, com o Gene Flips, com o do One Whale Man Foundation, o Jim, que fez um dos caras que fez o filme The Cove. Eu convivi com muito pesquisador de baleia, então eu aprendi um pouco. E eu tenho muito conhecimento prático. Quando eu falo assim, vou comparar uma baleia jubarte, o Clarence está falando que já fizeram mergulhos incríveis com as fêmeas e filhotes na Praia do Forte. Sim, talvez a claridade da água, né, em águas oceânicas, por exemplo, meus melhores mergulhos em águas brasileiras foram lá fora. Mas, Barato, o que você chama de um mergulho incrível é uma interação do quê? 20 minutos? 30 minutos? Eu tô falando, esse mergulho aqui da foto durou 4 horas, eu tenho encontro de 9 horas. Tem lugares onde a baleia simplesmente só se aproxima. O RMMC está perguntando do cilindro. A gente com baleia trabalha normalmente em apneia. Em algumas condições eu trabalhei com o rebreather, que é aquele equipamento que não solta bolha. É importante dizer que nas baleias jubarte, quando um macho desafia outro, ele solta uma bolha para mostrar a força dele antes de um combate. Quando as baleias em grupo estão organizando um cardume de sardinhas, para daí que eles vão circundando o cardume, fazendo o cardume ficar mais compacto para ela vir de baixo para cima e abrir aquela bocarra, né? Quando ela está fazendo isso, ela solta a bolha. Então a bolha é um sinônimo de agressividade na sociedade das jubartes. A gente não mergulha com cilindro. E aí, como eu estava dizendo, um ou outro encontro de um pesquisador como o Clarence Barash, como o Marcelo Scaff, como o Enrico Marcovaldi, como o Gui Marcovaldi, os caras ficam na água 3 meses, de uma temporada inteira, fazendo pesquisa, eles acabam tendo um ou outro encontro mágico com um subadulto curioso, como eu tive quando eu filmei para o Animal Planet em 1998, eu filmei as baleias de Abrolhos e lá nos bancos afastados um pouco de Abrolhos na Água Azul, a gente conseguiu algumas imagens bacanas de um macho subadulto. Mas quando você vai para uma República Dominicana, em 4 dias, você faz muito mais imagem do que em 3 meses na Bahia. Então o que acontece? Os pesquisadores de cada região, analisando o comportamento das baleias daquela região, vão criar as normativas para a prática do turismo. A Júlia está perguntando se a questão das bolhas ocorre só com as jubartes. Olha, as francas aceitaram totalmente meu cilindro. A jubarte, quando eu falo de jubarte, assim, eu mergulhei com jubarte em Abrolhos várias vezes com autorização especial, mergulhei com elas na Praia do Forte, mergulhei com elas na República Dominicana, mergulhei com elas na África do Sul, mergulhei com elas em Moçambique, na Colômbia Britânica, no Canadá, nas Ilhas Galápagos e nas Ilhas Coco. Então eu tenho experiências com baleia jubarte em vários lugares do planeta para poder afirmar que elas mudam o comportamento, né? Então, por isso, aqui no Brasil,
o mergulho com elas não é permitido, mas você pode fazer o turismo embarcado e ter encontros, ver aqueles saltos fenomenais, comportamentos como o spy rope, quando ela tira a cabeça fora da água, as batidas de nadadeira, e às vezes, né, agora nós estamos num momento de pandemia, nós temos que ficar recluso o máximo possível, mas na hora que for abrir tudo de novo, não precisa ir muito longe. Aqui na Ilha Bela tem baleia, dá para pegar um barco e fazer uma observação e ver as baleias durante essa migração, como eu estava explicando, que elas ficavam no sul, nos seus bancos de alimentação, então migrando para suas áreas de reprodução, que são principalmente no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, né? Agora, em outros países, como a República Dominicana, que a gente está vendo na foto, existe a autorização. André está perguntando, Porto Madryn em setembro vale a pena, mas o segredo lá é Porto Pirâmides, 1 hora e pouco de carro de Madryn, é lá que é a casa dos bichos, tá? A Karina teclando pelo Instituto Australis, poxa, que prazer ter aí grandes pesquisadores de baleia. Eu te peço desculpa, Karina, que hoje o tema da live é Jubarte, eu só tenho foto e vídeo da Jubarte, foi uma votação que ocorreu aqui, e aí o pessoal votou Jubarte, mas, poxa, se vocês quiserem convidar num outro momento, a gente faz uma live falando das francas, e daí eu pego as imagens e filme de baleia franca. Então eu estava contando, né, da Jubarte com essa questão do turismo da República Dominicana, onde você tem encontros como esse, né? Sou eu na frente de um filhotão. Importante ressaltar que nesse encontro específico eu estou com uma autorização especial de filmagem, estava trabalhando para uma emissora da Alemanha, né? Estava filmando para a TV da Alemanha, então eu tinha uma autorização de filmagem especial que me permitia fazer o mergulho livre, descer em apneia, tinha um pesquisador governamental junto comigo e eu tinha algumas regras de movimento, sendo que a regra principal era nunca, em hipótese alguma, nadar direto à baleia. Então eu podia nadar paralelo ou perpendicular, mas deixar o direito da aproximação vir sempre do animal e não de mim, de forma que eu não pudesse fazer que essa mãe sentisse que eu sou uma ameaça, né? O André, André, você está fazendo a consultoria de Argentina, eu tentando falar de Jubarte, irmão. Me manda inbox que eu te falo. É Punta Norte, lá na Patagônia Argentina, onde tem as orcas. Mas então, por exemplo, quem vai fazer o mergulho de apneia com as baleias Jubarte lá no Bancos de la Plata, eles não podem fazer o que eu fiz, que é descer, afundar, ter um cinto de lastro. Eles são obrigados a usar um colete flutuador, e nós, o grupo, nós não, porque no caso eu tinha autorização especial para filmagem, mas se eu tivesse como parte do grupo, o grupo tem que ficar junto. Para quê? Para não se espalhar de forma que a baleia, que está sempre com o seu filhotinho, como a gente viu aqui, ó, nesse frame aqui, que a baleia que está aqui com o seu filhotinho, ela se sinta confortável com a aproximação desse grupo. E aí todo mundo junto, usando... Oi, Camis! O Camis, meu amigo direto da Síria, torcedor do Santos, o menino santista, fala um pouquinho de português. Que prazer te receber direto da Síria, Camis. Muito obrigado aí por prestigiar. Hoje eu tô falando de baleias, humpback whales. Então, gente, quem faz esse turismo fica em grupo boiando. Para quê? Para não cercar a baleia e não assustar a mãe e o filhote. Dessa forma, eles ficam com movimentos muito tranquilos e muito confortáveis. Olha só, gente, quando a gente respeita a mãe e o filhote, esse vídeo eu filmei da própria tela do computador do meu vídeo para ele poder ser vertical. Então a mãe e o filhote ficam absolutamente confortáveis com a minha presença. Esse olho no olho, que é uma das emoções incríveis, né? Aqui ela tá só bocejando, não tava comendo, né? E os filhotes nadam em volta dela, amamenta. Tinha dias que a gente ficava horas em apneia com a mãe e com o filhote. Olha esse outro vídeo. Aqui a Jubarte, ela chega a parecer uma nave espacial, né? O dia de pescaria tá perguntando meu maior susto com baleia, e eu vou contar. Eu tomei uma rabada de uma baleia franca na Argentina,
que daí eu entrei em looping aqui, eu saí girando embaixo da água, fiquei com o ombro machucado. O meu amigo Alcides Falange, o mergulhador, que hoje mora num veleiro no Caribe, era meu dupla de mergulho, o filhote brincou assim e jogou ele fora da água igual se fosse uma bolinha, né? Sem esquecer, não pode esquecer que um filhotão de baleia é um bicho de 3 toneladas, né? Quando ele começa a ficar excitado, estabanado, até tem uma foto aqui do Jim Flipsy, que era o capitão do barco, tô procurando aqui, ó, essa aqui. Essa foto, a mãe se afastou e o filhote, ele ficou super curioso e ele ficava interagindo comigo. E as pessoas foram cansando, se aproximando do fim da tarde, e quando foi umas 5 e pouco da tarde, todo mundo estava no barco, só eu na água, e esse filhote que tinha ficado um tempão sonolento com a mãe, levanta e começa a vir na minha direção e brincar comigo. Essa câmera que eu estou usando é a câmera que está aqui atrás, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ela tem uma lente grande angular muito grande. E essa lente grande angular, ela servia, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando, não estava previsto, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Então, olha o tamanho da lente grande angular para poder caber a baleia inteira no quadro. Essa lente grande angular gigantesca, vocês estão vendo que ela forma um espelho? O filhotão de baleia da imagem, ele começa a se ver nesse espelho e começa a dar volta e dar mais volta e ele não vai embora. Então chega uma hora que o encontro com esse filhote praticamente escureceu, como vocês podem ver aí nessa foto, né? Porque a gente tá nessa água translúcida do Caribe, né? Normalmente a visibilidade da água é essa aqui. Esse é um outro filhote de um outro dia. Mas então o filhotão começa a ficar estabanado, olhar o reflexo dele na imagem e interagir e brincar. Nesse momento é uma emoção suprema, porque quando você consegue entrar embaixo da água e observar uma baleia, já é um prêmio, já é um presente da natureza. Agora, quando esse animal resolve interagir pacificamente com você, é uma coisa impressionante. O dia de pescaria parece um domo de GoPro, só que na escala maior, né? Ó, aqui a Má Baratella também falando que encontrou uma mãe com filhote. Agora, gente, se vocês quiserem mandar pergunta e tal, tem aquela caixinha de interrogação, ou pode mandar aqui no texto que eu tento ver também, mas eu vou contar para vocês de uma das maiores emoções. A maior eu não gosto de falar, são mais de 5 mil mergulhos, e fica difícil a gente comparar e cada emoção e tal. Ó, o Palmitão quer ver essa lente. Essa é minha sim, Palmitão. Essa aqui é minha. Tenho ela desde 2012. A lente é mais cara que a câmera, é mais cara que a caixa estanque. É vidro maciço. E aí que dá a qualidade dessas imagens, né? Até tava mostrando um vídeo no começo, daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Mas você tá falando, pessoal, quando você vai fazer um trabalho para ver uma baleia, e você vai especificamente com esse propósito, junto com pesquisadores, você tem toda uma organização, você sabe que você está indo na época do ano correta, você sabe que elas estão ali com seus filhotes, então você está preparado emocionalmente para encontrar essa baleia. Agora, quando você está dando um rolê com os amigos, como eu estava guiando um grupo de mergulhadores nas Ilhas Coco, com uma organização aí do Felipe Massari, da Massari Tour, junto com o Emerson Povizzi, o Herme, meu amigo mergulhador, estava com um grupo de brasileiros, fretamos um barco Undersea Hunter, que tem esse nome, mas não tem nada a ver com caça, é um barco... Não, inclusive nós fomos no Argus, fretamos o Argus, que é um barco de até submarino, um barco de turismo de mergulho e de pesquisa e tal, e fomos até as Ilhas Coco, na Costa Rica. Nenhuma ideia de ver baleia, mas gente, foi mergulhar com tubarão, foi curtir a Costa Rica, filmar aqueles cardumes de tubarão martelo, sabia que tinha uma oportunidade de ver golfinhos, e aí, num dos mergulhos, no intervalo dos mergulhos, já terminado o mergulho, estava no bote, voltando até o nosso barco, encontrou um grupo de golfinhos. E quando a gente vai pular na água com a máscara e o snorkel para filmar o grupo de golfinhos,
a gente descobre que o pai deles não era o pai deles. Olha a cena que a gente vivenciou. Debaixo da água. Não, eu não sou formado em biologia marinha, Bourdion, eu sou documentarista de natureza, formado em cinema, mas instrutor de mergulho desde os 18 anos de idade, praticante de mergulho livre desde os 7, e ao longo dos meus documentários trabalhei aí com alguns dos maiores pesquisadores de baleia, tanto do Brasil quanto do exterior, né? São 28 anos de carreira, mais de 4.500 mergulhos em todos os oceanos, Ártico, Antártica, Pacífico, Índico, Atlântico, enfim. Então, gente, quando você encontra essa cena, que é a baleia jubarte escoltada por um pelotão de golfinhos, sendo que ninguém esperava encontrar essa baleia, aí é uma emoção que ela chega a ser assim, é surreal, né? Não tem como descrever. Olha aqui um pouco do vídeo. Isso aqui eu filmei o vídeo para ele poder ser vertical e encher a tela, né? Então assim, a baleia jubarte passando, dando um rolê no fundo do mar, com um monte de golfinho escoltando ela, né, à sua volta. Esses golfinhos, inclusive, são os golfinhos nariz de garrafa, o Turso obsturcatus. Expedição Caatinga, meu amigo Aldemir, já nós temos uma surpresa para vocês. Semana que vem tem uma surpresa, o Aldemir faz parte, mas eu não vou dar spoiler. Perguntou se eu já sofri acidente com animal marinho. Cara, eu já sofri um acidente feio com aquela caravela portuguesa, fui bastante queimado nas costas e já passei muito susto. Tava contando aí que uma vez mergulhando com a baleia franca na Patagônia, ela deu uma rabada que pegou no meu braço, eu girei, passei o dia seguinte bem dolorido, mas não foi nada grave. E em mais de 1.100 mergulhos com tubarões, eu já tomei alguns sustos meio dramáticos. Mas vamos falar da parte boa, da parte agradável. Olha só, gente, eu vou passar aqui um videozinho para vocês. Esse vídeo, eu preciso de 25 segundos para encher minha canequinha de água. Eu já tô voltando aqui, não vou embora não. É só para ser aquele encontro da jubarte com os golfinhos. Luca, me traz uma água para eu no meio da live, por favor. Olha eu de volta, foi rapidinho. Eu pedi pro meu super filho trazer uma água para mim, encher a minha canequinha, porque ficar falando assim na live, a gente fala pra caramba. Eu gosto de falar, falo muito, mas acabo ficando com a garganta seca, né? De tanto falar aqui na live. Mas então, assim, com mais de 1.100 mergulhos com tubarão, já passei vários sufocos, mergulhando com aquela roupa de aço, já tomei mordida na roupa de aço, já tomei mordida no pé de pato. O pessoal mais novo chama de nadadeira, aí só para provocar eu chamo de pé de pato, para dizer que no meu tempo... Obrigado, Luca, meu filho aqui colaborando como garçom de live, dando uma força aqui, trouxe água. Tô vendo aqui que chegaram 2 perguntas, então vamos lá ver quais são as perguntas que chegaram. Aqui nessa caixinha de perguntas que tem a interrogação. Não há perigo, né? Não, mergulhar com baleia em água clara não tem perigo. Os animais são muito dóceis, tomam muito cuidado aí com a nossa presença. Eu, quando fui clicar no negócio, troquei a câmera de lado, virou uma live engraçada, né? Quando eu fui apertar ali no negocinho de pergunta, virou de lado. Então, assim, quem vai fazer o mergulho lá nas... E aí eu falei dos lugares que eu mergulhei com baleia, tinha esquecido do México também. Mas quem vai fazer o mergulho lá na República Dominicana com as baleias vai ficar em grupo, com um colete, flutuando, água muito clara, mãe com filhote, sem perigo nenhum. Quem vai de barco aqui no Brasil, ou em vários lugares aqui na Ilhabela, lá em Abrolhos, lá em Salvador, Praia do Forte, vários lugares do país que oferecem essa opção de turismo embarcado para observar a baleia jubarte, também não tem perigo nenhum. Deve seguir as normas das embarcações, usar colete e tal, mas não tem perigo nenhum. Nós temos aqui mais perguntas. Qual operadora que você recomenda na República Dominicana? Eu não ganho comissão, mas eu gosto da Conscious Breath Expeditions. Respiração consciente.
porque o capitão do barco, Gene Phillips, ele é capitão da Marinha Americana, da Coast Guard, do pessoal que faz pesquisa com os golfinhos nariz de garrafa. E ele trabalha com as baleias jubarte também há muitos anos. Então ele é um cara que traz também o conhecimento científico de respeito dos animais. Laurence, qual a idade da jubarte mais velha encontrada e quantos filhotes ela tem ao longo da vida? Paulo, eu não sei de cabeça, cara. Ou Marcelo Scaff, ou a Karina Grock, algum pesquisador que está aqui não quer ajudar respondendo essa, eu peço ajuda aos universitários. Mas eu chuto que tem baleia de 30 a 40 anos, eu sei que ela pode ter um filhote cada 2 anos, mas não acredito que mais do que meia dúzia durante a vida, mas eu não estou chutando, enquanto alguém que saiba mais não responde. Fale sobre os chamadores de tubarão que tem no seu livro. Li, eu vou te dever essa, porque quando eu comecei esse movimento das lives, é tanta história, eu passei 11 anos e meio da minha vida, 11 anos e 8 meses seguindo meus diários, viajando pelo planeta, filmando, mergulhando com onça, com tigre, com baleia, com tubarão. Se eu começo a misturar os assuntos, vira uma doideira. Então a gente está fazendo tipo uma enquete, o pessoal votou em baleia jubarte, por isso hoje o tema da live é baleia jubarte. Se você quiser depois manda um inbox. O meu canal no YouTube, eu tenho um canalzinho pequenininho no YouTube, acabei de reativar. Aliás, se vocês quiserem entrar, seguir, dar um joinha, divulgar para os amigos, eu mega agradeço, porque eu não tenho nem 600 assinantes, está super pequenininho o canal. Lá tem o vídeo dos chamadores de tubarão de Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão, mais especificamente. As tribos estavam nas 2 ilhas, mas os shark callers mesmo... não, era Kontu, Papua Nova Guiné, desculpa. Kontu, Papua Nova Guiné. Não há perigo da mãe atacar para proteger os filhotes? Netão, por incrível que pareça, não. E isso eu acho que assim, é uma das maiores lições e emoções da natureza, né? Você vê um animal que tem 20 vezes nosso tamanho, muito mais que isso, quer dizer, um animal passa das 30 toneladas, dependendo da espécie de baleia, mais, né? E ele teria força para nos esmagar. Todo o mal que nós fizemos para a espécie, todos que nós caçamos e ainda hoje fazemos, às vezes até involuntariamente, e mesmo assim as baleias nos aceitam tão bem e não tem agressividade nenhuma. O Jacques Xavier pergunta, vontade de trabalhar com pesca de baleias, é um mercado difícil, existe espaço? Olha, você precisa se formar em biologia, fazer algum tipo de especialização em biologia marinha, mas existe espaço, tem laboratórios de pesquisa de cetáceos, tem projetos como desde de olhar todos os animais em geral, como o Instituto Argonauta, por exemplo, alguns trabalhos costeiros, até os centros específicos de pesquisa de baleia, o projeto Baleia Franca Australis, né, da Karina Grock, que entrou aqui até, o Instituto Baleia Jubarte, que a gente está falando, o Baleia Vista aqui no litoral, na Ilhabela, São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Existe, desculpem, engasguei, desculpem, existe sim mercado para pesquisador em várias áreas. Agora vai depender da sua competência, da sua dedicação, para ver se você vai trabalhar exatamente onde você quer com as baleias ou eventualmente em outros segmentos, com tartaruga, com algum outro animal. Mas sim, existe, é um mercado competitivo, mas existe com certeza. Temos mais uma pergunta aqui, vamos ver de quem que é. Já vi baleias atrás da Ilhabela e mergulhei com golfinhos, mas achei meio perigoso. Homero, já vi baleias na Ilhabela e também mergulhei com golfinhos, mas achei... Que engraçado, não tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá entrando a pergunta inteira. Para aqui por aqui, eu achei perigoso. O problema o Instituto Australis, que trabalha com as baleias, diz que com certeza existe mercado. Mas então, Homero, assim, a recomendação, eu sou obrigado a te falar isso, você poderia ser autuado pelas autoridades ambientais que estão presentes, inclusive por causa de Alcatrazes, onde tem a fiscalização grande. E infelizmente, aí eu pessoalmente acho que infelizmente, aqui no Brasil é totalmente proibido mergulhar com cetáceos, né?
Os golfinhos, normalmente, quando tem fêmea e filhote, os machos de guarda vêm realmente querendo te afastar, mas sem agressividade. O problema é que se você não tem uma autorização específica e passa um barco do ICMBio ou da Marinha do Brasil, você pode ser autuado. Então, infelizmente, eu não posso te dizer como se comportar, porque a regra brasileira como se comportar é se afastar. No caso de você já estar na água e esses animais passarem, você tem o direito de ficar parado e deixar eles passarem. Interessante você mencionar que tinha jubarte junto, porque, como eu disse, né, tem o pessoal do Baleia à Vista, lá do Júlio Cardoso, da Arlane e Francisco, que trabalham, fotografam, documentam essas baleias. Ontem mesmo eu vi no Insta que tinha 2 saltando ali atrás da Ilhabela. Então elas já estão nesse caminho natural que eu expliquei no começo da live, vindo dos bancos de alimentação lá nas Ilhas Sandwich, nas Ilhas Subantárticas, subindo em direção ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, onde elas vão se reproduzir, e aí passam pela Ilhabela. Mas quando eu vivi essa situação igualzinha, né, que eu estava contando, que foi aquele encontro que eu não esperava, que eu estava embaixo da água e de repente essa jubarte veio com um monte de golfinho, elas também ficavam meio agitadas. Eu acho que a baleia estava um pouco irritada. A sensação que eu tive com a minha experiência com o cetáceo observando é que os golfinhos estavam fazendo bullying com a baleia, entendeu? Desculpa, quem está acompanhando a mídia brasileira sabe que gordofobia tá na crista da onda, a gente tem que ter respeito às pessoas obesas. Eu não vou fazer uma piada de obeso em solidariedade a essa situação, mas os golfinhos não estavam respeitando, não. Eles não são politicamente corretos, não. Eles estavam zoando a baleia, nadando em zigue-zague, jogando ela para um lado, jogando para o outro, e a sensação que eu tinha é que ela estava um pouco mais irritada. E o Nilson falou, cadê os tubarões? Olha que barato, Nilson, isso era no intervalo de mergulhos de tubarões. A gente tinha ido mergulhar com tubarão. Estava em Cocos Island, Costa Rica, filmando tubarão-tigre, tubarão-martelo, e no caminho, após um shark dive, no barco, no botinho de menor, indo em direção ao barco, nós encontramos essa cena da baleia e dos golfinhos, né? O pessoal da Ilhabela falando sensacional ontem no sul da ilha, 11. Maravilhoso, né, cara? Triste que a gente tá com uma pandemia e tá tudo fechado e oficialmente eu não posso ir aí tá junto. Alguns golfinhos predam rêmoras em golfinhos. Olha, Baratio, que legal, essa é uma informação nova. Você provavelmente quer dizer que alguns golfinhos predam rêmoras em golfinhos na baleia também? Porque eu não sabia disso, em baleias, é o que eu imaginei. Quer dizer, elas zigue-zagueiam para pegar. Pode ser no caso do Tursiops, né, que é um animal de grande porte, dente pontiagudo, boca grande, né? Ao contrário, por exemplo, dos rotadores, esses golfinhos menores, que aí comem lula e camarão. A Carla fala que no encontro o golfinho se assustou não pela agressividade, mas pelo tamanho. Realmente a gente não imagina que o golfinho nariz de garrafa, o flipper do cinema, o Tursiops truncatus, o nome da espécie, esse aqui que está circulando, a jubarte, ele atinge 3,5 metros de comprimento. E tem uma população na Nova Zelândia, que eu tive o privilégio de mergulhar com eles em 1996, 97, no Doubtful Sounds, que é no sulzão da Nova Zelândia, que é uma população de golfinhos Tursiops isolados, que tem uma camada de gordura maior, então eles chegam a quase 4 metros de comprimento, passam dos 3,80 e são maiores, mais robustos para aguentar viver naquelas águas geladas. Uma coisa impressionante. Mergulha querendo tubarão e acha baleia, viver não é preciso. Pois é, na verdade a sorte foi maior ainda, porque a gente ia mergulhar no mesmo dia, nós mergulhamos com tubarão-tigre, tubarão-martelo, tubarão-galha branca de Recife, subimos baleia, jubarte e golfinho. Quando chegou a noite no barco já podia se aposentar, mas não aposentamos porque tinha que fazer um mergulho noturno com os tubarões de Recife. A Expedição Caatinga, se eu fiz algum registro inédito. Cara, eu fui muito pioneiro, né? No começo, por exemplo, que a gente filmou o arquipélago de São Pedro e São Paulo, os rochedos de São Pedro e São Paulo, né? Eu fui o primeiro cinegrafista submarino brasileiro a filmar lá. Em 93 a gente filmou o primeiro tubarão-baleia em águas brasileiras.
O RMMC pergunta quanto tempo eu consigo ficar em apneia para filmar. Cara, hoje, se eu cair na água, eu não devo ficar 40 segundos, velho. O que acontece é que quando você vai... Eu tenho a prática, né? E aí quando vai mergulhando, vai treinando, vai ficando vários dias no mar, parece que o pulmão vai crescendo. Em uma semana, eu mais que dobro o meu tempo. Mas eu nunca passei de 1 minuto nadando ou de 3 minutos e meio de apneia estática. Isso quando eu treinava muito, com 25, 30 anos. Hoje, com mais de 50, estou com 51, diminuiu um pouco. Mas à medida que a gente vai mergulhando, por exemplo, se eu vou fazer uma temporada de mergulho em apneia, no primeiro dia eu canso muito, eu me poupo muito. Depois de 4, 5 dias, tô descendo, tô baixando lá nos 25 metros, bate e volta, enfim. Quando eu tinha revistas Recreio, quando criança, eu amava suas fotos com tubarão-baleia. Pois é, saía na Recreio, várias revistas infantis, programa da Eliana, programa da Xuxa. Pessoal, o tempo da nossa live, a gente vai batendo papo, vai conversando, vai indo tão rápido. A gente tem mais 5 minutos só, eu vou aqui voltar para as perguntas, aqui que estão mandando aqui na caixinha de perguntas, mas estou agradecendo demais a presença aí de todo mundo. Onde votamos o próximo tema? Queria relembrar aquele seu com escafandro. Ô Pranjal Brasil, essa é uma ideia bem legal, porque aquele mergulho foi na Sibéria, no Lago Baikal, com o mesmo Alcides Falange que eu citei hoje. Normalmente a gente coloca 2 temas para serem votados aqui nos meus stories. Então no próximo eu vou botar Lago Baikal, onde tem as focas de água doce. Palmitão se despedindo aí, um grande abraço, ficou de live completa, saudades você, amigo. Palmitão uma vez me emprestou uma lente para fazer uma filmagem, ele trabalhava com filmagens de futebol, então tinha aquelas mega lentes, ele que emprestou, e aí eu consegui fazer cenas inéditas de onça. Aliás, o Aldemir da Caatinga estava falando de registros únicos, 3 onças pintadas juntas em 2011, foi um dos primeiros registros mostrando que essas onças em 3 juntas lado a lado, com a lente que o Palmitão que estava na live me emprestou, desgrátis, né? Na verdade eu também tinha ajudado eles com o filme que eles estavam fazendo, enfim, parcerias, né? Uma mão lava a outra, e quando a gente se ajuda, a gente sempre é ajudado. Sérgio falando, mentira, esse relógio tá com defeito. Rapaz, a Lani perdeu a live de hoje, mas não se preocupa, Lani, porque eu vou deixá-la salva. A Karina do Instituto Australis, eu que agradeço, passando essa bagunça, queria muito ir aí visitar vocês, ver o trabalho. Meu amigo Marcelo Scaff, meu irmão, pelo amor de Deus, tem que passar logo essa pandemia para a gente mergulhar. O Scaff é autor de muitas fotos, inclusive esse tempo final de live, a foto que eu mais gosto, minha no fundo do mar, a foto do Marcelo Scaff. Eu tenho essa foto gigante em cima da minha cama no meu quarto para eu ficar lembrando desse encontro magnífico. Sou eu em apneia com a baleia e o seu filhote, né? Henrique Mourão também ficou o tempo todo, obrigado, cara, grande cinegrafista de natureza, estamos nos devendo um trabalho junto. A Rosana, que eu conheci em Fernando de Noronha, peraí que acabou de chegar mais uma pergunta. Quando votamos o tema, a Laurence fala do dia que você saiu da gaiola com o tubarão branco. Ibrahim, eu te agradeço a pergunta, mas eu tenho aqui mais 2 minutos. Se você quiser, no meu canal do YouTube, eu acabei de reativar o canal, tem a história inteira desse mergulho com o meu depoimento. É YouTube Laurence Uaba. Você vai encontrar esse mergulho com tubarão com detalhes, né? Porque hoje o tema foi baleia. Sérgio falando, vem visitar o Instituto Biota em Maceió. Vai ser um prazer, tô combinando aí com o pessoal da Caatinga de ir para Paraíba e para o Ceará. Deixa abrirem essas porteiras, passar essa pandemia, quando a gente poder circular. A gente por muito tempo não vai poder circular fora do Brasil, então eu vou aceitar todos esses convites. Paulo, você é ótimo, obrigado pelas explicações, estamos junto aí. São muitos anos, como eu disse, né? 11 anos e meio viajando pelo mundo, documentando a natureza. A gente acaba conhecendo muita gente legal, vivendo muitas histórias. Luiz, essas fotos, por exemplo, eu tô na foto, então óbvio que eu não tirei foto do meu amigo Marcelo Scaff. Não trabalho mais como instrutor, eu trabalho como guia. Eu guio grupos para mergulhar, de vez em quando Galápagos, Ilhas Coco, aí eu guio grupos para mergulhar junto. Para instrutor não, porque é um respeito, né? A Rosana que eu conheci em Noronha, junto com a turma toda lá, fizemos mergulhos, não vejo a hora de voltar. Mas então, gente, respeito a profissão de instrutor de mergulho, como eu não estou me atualizando, fazendo as reciclagens e tal, e quando eu parei de dar aula, mas eu ainda guio o pessoal. Gente,
tá contando aqui que em 30 segundos a live vai se autodestruir. O Neto me convidando para ir tomar cerveja em Limeira, quando eu for dar palestra no Senac de novo eu vou. Então agradeço a todos aí pela presença, e sexta-feira tem uma live com uma convidada especial, uma amiga minha médica, que vai dar dicas de bem-estar e sistema imunológico, porque a gente não pode esquecer que tem uma pandemia, mas nós estamos preparando para já, dentro de pouco tempo, sair de acordo com as autoridades, quando elas autorizarem, né? Então um abraço a todos, está se encerrando essa live em 5, 4, 3, 2, 1, encerrar. Fui, pessoal!